A história da Terra se estende por mais de 5 bilhões de anos, e nesse período, inúmeras espécies surgiram e desapareceram. Mas, frequentemente, nos deparamos com uma reviravolta surpreendente na história da evolução. Através de pesquisas meticulosas e descobertas notáveis, os cientistas encontraram evidências de que alguns desses animais pré-históricos ainda estão vivos hoje. De criaturas redescobertas nos oceanos profundos a florestas escondidas, prepare-se enquanto mostramos alguns animais que se acreditava extintos, mas que ainda estão vivos hoje. Número 1. Mamute lanoso. Com apenas seus ossos e presas restantes como prova de sua existência, o mamute lanoso, um símbolo icônico da Era do Gelo, foi por muito tempo considerado extinto há cerca de 4.000 a 10.000 anos. Essa crença estava firmemente enraizada no registro fóssil, com inúmeros restos esqueléticos desenterrados nas tundras congeladas da Sibéria, América do Norte e Europa. Esses fósseis sugerem que os mamutes desapareceram devido a uma combinação de mudanças climáticas e pressões de caça humana no final da última era glacial. No entanto, descobertas recentes e avanços científicos trouxeram novas percepções sobre essas majestosas criaturas e provocaram discussões sobre sua possível ressurreição. Em 2013, cientistas descobriram restos de mamutes lanosos bem preservados na Sibéria, com tecido muscular intacto e sangue líquido. Essa descoberta foi revolucionária, pois proporcionou uma oportunidade sem precedentes para estudar o DNA e a fisiologia dos mamutes em detalhes. Essas descobertas indicaram que os mamutes lanosos eram notavelmente bem adaptados aos seus ambientes frios, com longos pelos desgrenhados, uma espessa camada de gordura e grandes presas curvadas que os ajudavam a forragear na neve e no gelo. Acrescentando ao mistério, houve relatos recentes de possíveis avistamentos. Em 2012, alguns moradores da Sibéria afirmaram ter visto uma criatura semelhante a um mamute lanoso vagando pela região. No entanto, eles não puderam se aproximar o suficiente para confirmar suas suspeitas devido a preocupações com sua própria segurança e ao medo de afugentar a criatura. Embora alguns argumentem que poderia ter sido um elefante selvagem, muitos cientistas acreditam que as descrições não correspondem a nenhuma espécie de elefante conhecida. Além disso, as características corporais dos mamutes lanosos são impressionantes e facilmente distinguíveis das dos elefantes modernos. Os mamutes lanosos possuíam uma corcova de gordura atrás da cabeça que servia como reserva de energia durante os rigorosos invernos. Suas orelhas eram menores do que as dos elefantes atuais, reduzindo a perda de calor nos climas frios que habitavam. Além disso, seus dentes eram adaptados para moer vegetação congelada e resistente. Essas características anatômicas são evidentes nos numerosos espécimes mumificados e fósseis que foram minuciosamente estudados por paleontólogos. Embora o mamute lanoso permaneça oficialmente extinto, a esperança de ver essas magníficas criaturas caminhando novamente pela Terra traz uma perspectiva emocionante. Cientistas estão explorando a possibilidade de clonar esses gigantes antigos ou criar híbridos de elefantes com traços de mamute. Número 2. Pica-pau bico de marfim. Medindo cerca de 50 centímetros de comprimento e com uma envergadura de quase 76 centímetros, o pica-pau bico de marfim é um dos maiores pica-paus do mundo. Ele é frequentemente referido como Lord God Bird, devido à sua aparência impressionante e natureza elusiva, e há muito se acreditava que estivesse extinto. Suas penas brilhantes apresentam uma coloração preta, lustrosa, com marcas brancas proeminentes no pescoço e uma faixa branca descendo pelas costas. Os machos possuem uma crista vermelha brilhante, enquanto as fêmeas têm uma crista preta elegante. Seu poderoso bico é de marfim pálido, dando ao pássaro seu nome, e é usado para esculpir a casca das árvores em busca de insetos e larvas. Este majestoso pássaro, nativo das florestas de planície do sudeste dos Estados Unidos e partes de Cuba, foi amplamente observado pela última vez em meados do século XX. A destruição do habitat e a caça foram os principais fatores que levaram à sua suposta extinção. No entanto, em 2004, um desenvolvimento emocionante capturou a atenção mundial quando uma equipe de ornitólogos e observadores de pássaros relatou avistamentos do pica-pau bico de marfim nos pântanos do Arkansas. Sua descoberta foi reforçada por um breve vídeo granulado e gravações de áudio dos chamados distintos do pássaro.
Essa descoberta gerou esperança e intenso interesse nas comunidades de observação de pássaros e científica, levando a extensas buscas e esforços de conservação. Houve inúmeros relatos e filmagens de avistamentos deste pássaro por várias pessoas desde então, mas não há evidências científicas tangíveis. Apesar de inúmeras expedições e tecnologias avançadas empregadas na busca, não há prova definitiva de uma população estável. Apesar da pressão para declarar o pica-pau bico de marfim extinto, biólogos e observadores de pássaros amadores permanecem firmes na crença de que ele ainda existe. Comentários públicos de ornitólogos, observadores amadores e comunidades que veem o pássaro como um símbolo cultural reforçaram a esperança de que este majestoso pássaro ainda esteja por aí. Número 3. Tacarré. O tacarré, uma grande ave não voadora nativa da Nova Zelândia, foi por muito tempo considerado extinto. Conhecido por suas penas vívidas e tamanho robusto, o tacarré foi visto pela última vez no final do século XIX, levando os cientistas a concluir que havia sucumbido à destruição do habitat e aos predadores introduzidos. No entanto, em um evento notável, a ave foi redescoberta em 1948 pelo Dr. Geoffrey Orwell nas remotas montanhas Murchison, na ilha sul da Nova Zelândia. A redescoberta do tacarré foi nada menos que milagrosa. Na verdade, a ave foi chamada de a ave que voltou dos mortos. O Dr. Orwell, um dedicado ornitólogo, suspeitava há muito tempo que a ave ainda pudesse existir na natureza inexplorada. Sua persistência foi recompensada quando ele e sua equipe encontraram uma pequena população de tacaé durante uma expedição, demonstrando a resiliência da natureza. As características corporais do tacaré são distintas e fascinaram cientistas e entusiastas de aves. É uma ave grande, com cerca de 63 centímetros de altura e pesando até 3,5 kg. Suas penas são uma mistura impressionante de azul profundo e verde, com um bico vermelho robusto e pernas fortes. Essas aves têm pés grandes e poderosos, adaptados ao seu estilo de vida terrestre. E suas asas, embora pequenas e inadequadas para o voo, são usadas para equilíbrio e exibição durante os rituais de acasalamento. A anatomia do tacarré e os registros fósseis sugerem que ele existe há milhões de anos, adaptando-se aos ecossistemas únicos da Nova Zelândia. Suas pernas fortes e pés grandes indicam uma vida passada atravessando terrenos acidentados em busca de alimentos. A ave se alimenta principalmente de gramíneas tussock, usando seu bico forte para arrancar as partes nutritivas da planta. Houve numerosos avistamentos da ave desde então, e em 2023, conservacionistas relataram um aumento estável da população, com mais aves sendo liberadas em santuários livres de predadores em toda a Nova Zelândia, garantindo sua sobrevivência contínua e destacando o sucesso dos esforços de conservação em andamento. Número 4. Elefantes de Java. Historicamente, acreditava-se que a espécie de elefantes de Java havia desaparecido no final do século XVIII devido à destruição do habitat e à invasão humana na ilha de Java, na Indonésia. No entanto, uma reviravolta surpreendente surgiu nos últimos anos, mudando nossa compreensão sobre essas magníficas criaturas. Análises de DNA revelaram que os elefantes em Bornéu eram geneticamente distintos de outros elefantes asiáticos, assemelhando-se estreitamente aos elefantes de Java de antigamente. Essa descoberta sugeriu que os elefantes de Java não estavam extintos, mas de alguma forma migraram ou foram transportados para Bornéu séculos atrás. Isso se deve ao fato de que os elefantes de Bornéu, assim como os elefantes de Java, têm várias características distintas. Eles são geralmente menores que seus homólogos asiáticos do continente, com presas mais curtas e retas, e uma estrutura corporal mais compacta. Os machos podem crescer até menos de 2,5 metros, enquanto os elefantes asiáticos do continente crescem até 3 metros. Essas características são adaptações ao seu habitat florestal denso, permitindo-lhes navegar através da vegetação espessa com facilidade. A evidência genética ligando os elefantes de Bornéu aos elefantes de Java proporcionou uma percepção crucial sobre sua sobrevivência oculta por tanto tempo. É uma notícia que enche o coração de alegria saber que o elefante de Java, mesmo que apenas em vestígios, ainda está entre nós. No entanto, houve relatos de que o elefante de Bornéu também está enfrentando a extinção. As autoridades estão trabalhando diligentemente para conservá-lo,
para que ele não desapareça como seus parentes de Java outrora fizeram. Através desses esforços, esperamos garantir um futuro onde tanto os elefantes de Java quanto os de Bornéu continuem a agraciar nosso planeta. Número 5. Tubarão-cobra. O tubarão-cobra é uma criatura fascinante que incorpora perfeitamente o termo fóssil vivo. Por muitos anos, os cientistas acreditaram que este tubarão pré-histórico havia se extinguido e desaparecido há milhões de anos. No entanto, uma descoberta notável desta criatura em 2004, na costa do Japão, chocou a comunidade científica. Sua estrutura física imediatamente indicou sua linhagem antiga. O tubarão-cobra possui um corpo longo e semelhante a uma enguia, medindo até 2 metros de comprimento. Seu nome deriva dos 6 pares de fendas branquiais em sua garganta, que tem uma aparência distintamente franjada. Essas características, junto com seus numerosos dentes em forma de agulha e a peculiar disposição de suas nadadeiras, são notavelmente semelhantes às de seus antigos parentes fossilizados. As características corporais únicas do tubarão-cobra fornecem pistas significativas sobre suas origens antigas. Suas características primitivas, como a localização de suas fendas branquiais e a estrutura de sua mandíbula, lembram espécies de tubarões primitivos que nadavam nos oceanos há mais de 80 milhões de anos, durante o período Cretáceo tardio. Os olhos do tubarão-cobra podem brilhar no escuro, emitindo um tom azulado esverdeado. Esta bioluminescência o ajuda a navegar e caçar nas profundezas escuras do oceano. Apenas alguns tubarões-cobra foram vistos ou capturados desde então, pois são raramente encontrados na natureza. Portanto, pouco se sabe sobre sua ecologia. Os cientistas continuam estudando o tubarão-cobra através de explorações em águas profundas e tecnologias avançadas, como submersíveis e câmeras subaquáticas. Ao fazer isso, eles buscam descobrir mais sobre seu comportamento, dieta e reprodução, revelando os segredos desta espécie antiga. Número 6. Selacanto. O selacanto é uma das descobertas mais extraordinárias da história da biologia marinha. Durante décadas, os cientistas acreditavam que este peixe antigo havia sido extinto há cerca de 66 milhões de anos, conhecido apenas através de registros fósseis que datam do período Devoniano, cerca de 400 milhões de anos atrás. Tudo mudou em 1938, quando um selacanto vivo foi capturado na costa da África do Sul, virando o mundo científico de cabeça para baixo. A incrível descoberta ocorreu quando Marjorie Courtney Latimer, uma curadora de museu, notou um peixe incomum entre a captura de um pescador local. O peixe foi enviado ao ictiologista J.L.B. Smith, que confirmou que era um selacanto, uma espécie há muito considerada extinta. Os selacantos são facilmente reconhecíveis devido às suas características corporais únicas, que lembram fortemente as de seus antigos ancestrais fossilizados. Eles possuem nadadeiras lobadas, tanto peitorais quanto pélvicas, que são carnosas e semelhantes a membros, uma característica que os vincula estreitamente aos primeiros tetrápodes e fornece pistas sobre a transição dos animais do mar para a terra. Os selacantos têm uma nadadeira caudal trilobada e um órgão rostral em seus focinhos usado para eletrorecepção, o que os ajuda a navegar e caçar nas profundezas escuras do oceano. Esses peixes podem crescer até 2 metros de comprimento e pesar até 90 quilos. Suas escamas são grossas e cosmoides, semelhantes às encontradas em espécimes fossilizados. Uma das características mais reveladoras de sua linhagem antiga é sua espinha oca única, uma estrutura conhecida como notocorda, que serve como um suporte flexível. Vivendo a profundidades de 150 a 700 metros, os selacantos evitaram a detecção por tanto tempo devido ao seu habitat em águas profundas. Agora sabemos por que levou tanto tempo para os humanos encontrarem esses peixes. Número 7. Lagarto gigante de La Palma. O lagarto gigante de La Palma, também conhecido como Galotia auaritae, outrora considerado perdido para a história, fez um retorno surpreendente na ilha de La Palma. Por séculos, este réptil era conhecido apenas a partir de subfósseis, com seu declínio acreditado ter começado cerca de 2.000 anos atrás, quando os humanos chegaram pela primeira vez à ilha. A espécie foi presumida extinta nos últimos 500 anos, mas avistamentos recentes e fotografias desses lagartos gigantes no norte de La Palma desafiaram essa crença.
A redescoberta ocorreu quando uma pequena população foi encontrada em uma área rochosa remota da ilha de La Palma. Esses lagartos exibiram características distintas que correspondem às evidências subfósseis, como seu grande tamanho e padrões únicos de escamas. Lagartos gigantes de La Palma adultos podem crescer até 46 centímetros de comprimento, tornando-os significativamente maiores que a maioria das outras espécies de lagartos nas Ilhas Canárias. Seus corpos robustos, membros fortes e marcações ajudaram os cientistas a confirmar sua identidade sem sombra de dúvida. O declínio dramático da população do lagarto gigante de La Palma é provavelmente devido a vários fatores, incluindo predação por gatos introduzidos, consumo humano e a conversão de habitats naturais em terras agrícolas. Para confirmar a sobrevivência dessa notável espécie, os pesquisadores enfatizam a necessidade de pesquisas urgentes e abrangentes. A redescoberta de Galotia awaritae é crucial por várias razões. Ela oferece uma oportunidade única para estudar um animal outrora considerado um relicto do passado e fornece insights sobre a biodiversidade das Ilhas Canárias. Esta descoberta também enfatiza a importância dos esforços de conservação e da proteção do habitat, pois muitas espécies que se acreditava estarem extintas podem ainda sobreviver em áreas inexploradas ou remotas. Número 8. Rato das Pedras laosiano. A história da redescoberta do rato das pedras laosiano se desenrolou nas densas selvas do Laos, quando uma equipe de pesquisadores se deparou com um espécime de roedor incomum que parecia uma mistura entre um rato e uma cobaia. O rato das pedras laosiano, também conhecido como canyu, é uma espécie de roedor que foi por muito tempo considerada extinta até sua surpreendente redescoberta em 1996. Esta criatura, nativa do Laos, não havia sido vista por mais de 11 milhões de anos, levando os cientistas a acreditar que havia desaparecido nos anais da história. Uma análise mais aprofundada revelou que essa misteriosa criatura era de fato o rato das pedras laosiano, que se acreditava ter desaparecido durante o Mioceno. Em um artigo de 2005 por Paulina Jenkins e coautores, foi considerado que o animal era tão distinto de todos os roedores vivos que foi colocado em uma nova família, Laonastidae. Isso ocorre porque o rato possui várias características corporais únicas que o distinguem de outras espécies de roedores. Seu corpo robusto é coberto por uma pelagem áspera, variando em cor do marrom ao cinza, proporcionando camuflagem contra os habitats rochosos em que vive. Uma de suas características mais marcantes são seus dentes de formato incomum, altamente especializados para roer vegetação dura e cavar em fendas rochosas. Além disso, este rato possui uma cauda longa e espessa que o ajuda a manter o equilíbrio enquanto navega em terrenos rochosos. Suas orelhas grandes e arredondadas proporcionam excelente audição, permitindo detectar predadores ou presas em seu ambiente. Estudos genéticos também revelaram que o rato das pedras laosiano está mais intimamente relacionado a outros grupos de mamíferos, como elefantes e hienas, do que a roedores típicos, apesar de sua aparência semelhante a um roedor. Número 9. Leopardo negro. Por muitos anos acreditava-se que o leopardo negro estava extinto. No entanto, uma descoberta notável pelo fotógrafo de vida selvagem Will Burrard Lucas, em 2019, reacendeu o interesse neste enigmático felino. O leopardo negro, também conhecido como pantera negra em termos zoológicos, estava envolto em mitos e folclore até Burrard Lucas capturar imagens impressionantes de um leopardo melanístico perambulando pela escuridão da selva queniana. Este avistamento sem precedentes forneceu evidências irrefutáveis da contínua existência do leopardo negro. Sua aparência distintiva o diferencia de seus congêneres mais comumente avistados. Seu pelo preto elegante, causado por uma mutação genética conhecida como melanismo, o camufla perfeitamente nas florestas densas e na vegetação sombria onde reside. Apesar de seu pelo escuro, os padrões de rosetas características do leopardo são ainda visíveis sob inspeção cuidadosa, um remanescente de sua linhagem evolutiva. Os cientistas acreditam que a existência do leopardo negro remonta a milhares de anos, com pinturas rupestres antigas e artefatos que retratam sua imagem encontrados em várias culturas ao redor do mundo. Nos últimos anos, avistamentos aumentados de leopardos negros despertaram entusiasmo entre cientistas e entusiastas da vida selvagem.
Avanços na tecnologia de armadilhas fotográficas e esforços de conservação levaram a encontros mais frequentes com essas criaturas. Os cientistas estão ansiosos para estudar seu comportamento, genética e papéis ecológicos para desvendar os mistérios desses majestosos felinos. Número 10. Esquilo voador lanoso. O esquilo voador lanoso, uma criatura de lenda e mistério, foi por muito tempo considerado extinto até sua redescoberta inesperada em 1994, quando um zoologista americano encontrou esta espécie em um vale remoto na região de Caxemira, no extremo norte do Paquistão. Pesquisadores imediatamente se aventuraram no terreno acidentado em busca desta criatura e, para seu espanto, descobriram uma pequena população de esquilos voadores lanosos. O esquilo voador lanoso possui várias características únicas que o diferenciam de outras espécies de esquilos. Sua pelagem densa e lanosa fornece isolamento contra o frio ar das montanhas, enquanto sua grande cauda espessa funciona como um leme durante seus voos planados. Diferentemente de outros esquilos voadores, o esquilo voador lanoso possui marcas faciais distintas, incluindo uma máscara escura ao redor dos olhos e um focinho esbranquiçado. Uma das características mais notáveis do esquilo voador lanoso é sua capacidade de planar graciosamente através do dossel da floresta usando seu patágio, uma fina membrana de pele que se estende de seus pulsos aos tornozelos. O esquilo pode planar por distâncias impressionantes, navegando entre as árvores com facilidade. A redescoberta do esquilo voador lanoso foi recebida com entusiasmo e curiosidade pela comunidade científica. Ao estudar e proteger espécies como o esquilo voador lanoso, podemos garantir que essas criaturas únicas continuem a agraciar nosso planeta por muitas gerações. Número 11. Cão cantor da Nova Guiné. O termo cantor no nome deste cão não é apenas figurativo. Estes cães são bem conhecidos por sua vocalização única. Cientificamente chamado de cão cantor da Nova Guiné, esse animal emite sons que se assemelham a uma mistura de uivos de lobo com cantos de baleia, e foi por muito tempo considerado extinto na natureza desde os anos 1500. Este canino, nativo das altas montanhas remotas da Nova Guiné, acreditava-se ter desaparecido devido à perda de habitat e ao cruzamento com cães domésticos trazidos pelos humanos. Por séculos, os únicos cães cantores da Nova Guiné conhecidos estavam em cativeiro, o que levantava dúvidas sobre sua existência contínua na natureza. A narrativa tomou um rumo dramático em 2016, quando uma equipe de pesquisadores descobriu uma pequena população de cães selvagens nas montanhas remotas da Nova Guiné. Esta notável redescoberta foi confirmada através da análise de DNA, que combinou esses cães selvagens com os cães cantores da Nova Guiné, mantidos em cativeiro. O cão cantor da Nova Guiné possui características físicas distintas que inicialmente levaram os cientistas a acreditar que havia se extinguido na natureza. Estas incluem sua pequena estatura, orelhas eretas e uma pelagem dupla única que é mais espessa no clima mais frio das montanhas. Sua característica mais distintiva, entretanto, é seu uivo melódico, diferente de qualquer outra vocalização canina. Atualmente, ele é considerado a espécie de cão mais rara do mundo, e os poucos exemplares puros recentemente capturados estão sendo conservados para reprodução e pesquisa. Cientistas prometeram continuar a procurar por mais exemplares puros de cães cantores da Nova Guiné e cruzar os conservados com outras raças. Embora esta pesquisa seja significativa para entender melhor a domesticação dos cães, também pode criar uma compreensão mais ampla da biologia evolutiva dos caninos. Número 12. Solenodonte cubano. O solenodonte cubano está entre os 10 mamíferos mais evolutivamente distintos do planeta, sendo os últimos sobreviventes de um diversificado grupo de insetívoros antigos que viveram ao lado dos dinossauros há 76 milhões de anos. Estes mamíferos noturnos fornecem informações cruciais sobre a filogenia e a fisiologia dos mamíferos antigos. Estes animais possuem características físicas distintas que os diferenciam de outros mamíferos. Eles têm um focinho longo e flexível, saliva venenosa entregue através de incisivos inferiores sulcados e um corpo semelhante ao de um musaranho com uma marcha desajeitada. Sua mordida venenosa é única entre os mamíferos, permitindo-lhe subjugar uma variedade de presas, incluindo sapos, pequenos répteis e até alguns roedores. Além de sua dieta insetívora,
Essas criaturas noturnas passam seus dias escondidas em penhascos rochosos, árvores ocas ou tocas que cavam elas mesmas. Sua natureza reclusa e habitat remoto contribuíram para a crença em sua extinção por séculos. O solenodonte cubano foi considerado extinto até que uma redescoberta notável em 2003 provou que esta espécie única havia sobrevivido nas regiões remotas do sudeste de Cuba. Apesar de sua redescoberta, os solenodontes cubanos continuam ameaçados, com suas tendências populacionais desconhecidas e sem estimativas precisas de população disponíveis. Embora sua natureza venenosa possa levar alguns a temê-los ou caçá-los, é crucial entender sua importância ecológica e implementar medidas de conservação cuidadosas para garantir que o solenodonte cubano não volte a se extinguir. Número 13. Tartaruga das Ilhas Galápagos de Fernandina. A tartaruga das Ilhas Galápagos de Fernandina, uma espécie única nativa das Ilhas Galápagos, foi considerada extinta por mais de um século. Primeiramente descoberta em 1906, acreditava-se que essa tartaruga havia desaparecido devido à atividade vulcânica e à introdução de espécies que destruíram seu habitat e fontes de alimento. Por décadas, nenhuma evidência de sua existência foi encontrada, levando os cientistas a concluir que havia desaparecido. No entanto, em 2019, uma descoberta notável foi feita. Uma tartaruga das Ilhas Galápagos de Fernandina viva foi encontrada na ilha de Fernandina. Amostras de sangue foram enviadas para a Universidade de Yale, onde geneticistas liderados pela doutora Gisela Cacconi realizaram uma análise. Os resultados confirmaram que a tartaruga era de fato uma tartaruga gigante de Fernandina, com DNA que correspondia melhor ao de outra tartaruga encontrada em 1906. Esta tartaruga fêmea, chamada Fernanda, foi identificada por suas características físicas distintas, que correspondem às da espécie presumida extinta. Fernanda possui um grande casco em forma de cúpula com uma forma de cela característica de sua espécie. Seus membros robustos e pele espessa e escamosa também confirmaram sua identidade. Esta descoberta desencadeou uma resposta imediata e em grande escala para encontrar um parceiro macho para Fernanda, com o objetivo de reviver a espécie quase extinta. A redescoberta e os esforços de conservação subsequentes oferecem esperança de que possamos restaurar populações viáveis desta espécie icônica. Número 14. Tubarão-baleia. O tubarão-baleia é um exemplo fascinante de uma espécie que, embora nunca tenha sido considerada extinta, passou muito tempo fora do radar científico devido ao seu habitat em águas profundas. O tubarão-baleia, com seu corpo alongado e aparência bizarra, parece uma relíquia viva de tempos pré-históricos. Descobertas recentes de espécimes vivos desafiaram a crença anterior de que eles estavam extintos há milhões de anos. Os tubarões-baleia têm uma série de características corporais primitivas que os conectam a seus antigos ancestrais. Eles têm um corpo alongado que pode crescer até 12 metros de comprimento, pele grossa coberta por grandes placas dérmicas e uma boca cheia de pequenos dentes. Apesar de seu tamanho impressionante, eles são inofensivos para os humanos, alimentando-se principalmente de plâncton e pequenos peixes. Esses tubarões possuem barbatanas dorsais e caudais grandes que os ajudam a navegar pelas profundezas do oceano. Sua coloração azul acinzentada com manchas brancas os camufla no ambiente marinho. Vivendo em profundidades de até 1000 metros, eles evitam a detecção humana com frequência, tornando-os um desafio para os cientistas estudarem. Os avanços na tecnologia de mergulho profundo e a utilização de câmeras subaquáticas permitiram aos cientistas aprender mais sobre o comportamento, a dieta e a reprodução dos tubarões-baleia. Esses estudos estão revelando segredos sobre sua biologia e contribuindo para a conservação dessas criaturas impressionantes. Número 15. Sapo de pegada da montanha. O sapo de pegada da montanha é uma espécie rara de anfíbio nativo das regiões montanhosas da América do Sul. Durante muito tempo, acreditou-se que este sapo estava extinto devido à perda de habitat e à poluição das águas. No entanto, redescobertas recentes em áreas remotas trouxeram esperança para os conservacionistas. O sapo de pegada da montanha é conhecido por sua coloração vibrante, que varia de verde brilhante a laranja e amarelo. Esta coloração serve como um aviso para predadores sobre sua toxicidade.
Estes sapos possuem glândulas venenosas na pele que produzem toxinas potentes para se defender contra predadores. Além de sua coloração distinta, o sapo de pegada da montanha tem uma adaptação única. Seus dedos possuem discos adesivos que lhes permitem escalar árvores e rochas com facilidade. Esta habilidade é crucial para sua sobrevivência nas florestas montanhosas onde habitam. Pesquisas recentes encontraram populações estáveis de sapos de pegada da montanha em reservas naturais protegidas, onde esforços de conservação estão em andamento para preservar seu habitat e proteger a espécie de ameaças adicionais. A redescoberta desta espécie é um testemunho da resiliência da natureza e da importância das áreas protegidas para a conservação da biodiversidade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Continue aqui e assista a esses outros vídeos legais que estão na tela. Te vejo em um desses vídeos. Cuidem-se, pessoal!